Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se, aqui com o professor Francisco Souza. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde aí para o nosso polo de Baixa Grande do Ribeiro, 10 e 5. O nosso polo de Jerumenha, né, conectado. Boa tarde a todos os conectados, boa tarde você que está nos assistindo tanto pelo IPTV, tanto pelo YouTube. Sejam bem-vindos aí a mais uma tarde de aulas aqui do nosso canal Educação, né, galerinha? E aí, como vocês sabem, ao longo das últimas aulas, né, nós estávamos estudando e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre territórios do Piauí, né? Territórios de desenvolvimento aqui do Piauí. Como vocês devem lembrar, são bons alunos, eu acredito que vocês já recapitularam, já estudaram aí em casa, vocês devem lembrar que na aula introdutória nós falamos que o nosso estado é dividido, né, em 12 territórios de desenvolvimento, né? Unidades de planejamento, né? Onde vai ter uma ação por parte aí do governo, cuja finalidade é exatamente agregar estas áreas, né, que apresentam o quê? Que apresentam características em comuns, né, para assim melhor distribuir as políticas públicas por estas áreas, ok? E resultando, né, qual é vamos dizer, o objetivo? Exatamente desenvolver, né, mais estas partes do nosso estado, de acordo aí com as suas peculiaridades, com as suas características econômicas e sociais. Tranquilo? Lembrando também que dentre esses territórios, quais os territórios que nós já estudamos? Nós já estudamos iniciamos pela planície litorânea, né? Depois partimos para o território de desenvolvimento dos cocais. Aí, na última aula, com o professor Fernando, né? Infelizmente não pôde comparecer por questões de saúde, uma gripe bem pesada. Espero que esta gripe não chegue aí até vocês, tá? Então, em decorrência disso, né? Não pude comparecer, mas aí o professor Fernando, ele deu continuidade e trabalhou com vocês território dos carnaubais, né? Então, nós já trabalhamos o quê? Nós já trabalhamos como território de desenvolvimento a planície litorânea, tá? O território dos cocais, o território dos carnaubais, né? Que, inclusive, nós vamos dar continuidade, né, a este conteúdo hoje, né, a esta parte hoje sobre o território dos carnaubais, e logo em seguida nós vamos trabalhar o território de desenvolvimento Entre Rios, tá? Então, até agora, né, foram estes os territórios, né, trabalhados, né? No caso Entre Rios, vamos iniciar hoje, mas vocês, né, eu acredito que vocês fazem revisão, né, recapitulam, e aí vocês devem lembrar que nós já trabalhamos estes territórios de desenvolvimento. Tranquilo? Vamos dar continuidade? Vamos partir aqui para o nosso slide? Olha só, galerinha, no nosso slide introdutório, o que nós temos aqui? No nosso slide introdutório, como vocês podem observar, né? Está aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! Conteúdo de hoje, territórios piauienses, né? Vamos dar continuidade aí com o território dos carnaubais, em seguida vamos partir para o Entre Rios. E a data de hoje, olha só, galerinha, nossa primeira aula aí referente ao primeiro dia de novembro, né? Que esse novembro aí venha com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, com muita produtividade, ok? E no slide seguinte, o que nós temos? Olha só, o roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, onde nós temos como objeto do conhecimento, ou seja, onde nós temos como conteúdo territórios piauienses, né? Vamos dar continuidade. O objetivo, né, desta aula, o objetivo da exposição deste conteúdo, né, é que no final vocês saibam conhecer a história, a dinâmica econômica com relação ao comércio, agricultura, turismo, aí do município, né, da região que vocês moram. Tranquilo? A nossa aula, né, uma aula que envolve teoria e prática, onde no decorrer da nossa aula nós temos resolução de questões e no final do conteúdo nós temos uma atividadezinha para casa. Tranquilo? Olha só.
O tópico agora em destaque é exatamente unidades de conservação. Lembrando que esta parte que vocês estão vendo é uma parte remanescente, né? É sobre o território dos carnaubais, né? Que o nosso amigo professor Fernando deu início na última sexta-feira e aí agora nós vamos dar continuidade. Tranquilo? Ele já trabalhou alguns tópicos referente ao território dos carnaubais, né? E agora nós vamos dar continuidade aí com relação às unidades de conservação que se destacam nesse território dos carnaubais. E aí nós temos uma bem famosa, que é exatamente o Parque Estadual do Quênio do Poti, Quênio do Rio Poti, situado no município aí de Buriti dos Montes, tá? É uma área muito bonita, né? É uma área com grande potencial turístico, tá? E é uma área que destaca, né? Que mostra aí, né, o nosso estado, né? Para o restante do Nordeste e para o Brasil, né? Ou seja, exatamente devido à presença dessa beleza natural que nós temos nesta área aí do nosso estado do Piauí, né? Então, esse Parque Estadual do Quênio do Rio Poti, situado no município de Buriti dos Montes, né? Ele foi criado aí pelo Decreto Estadual 17.429 de 2017, né? Não tem tanto tempo, né? Que esta área foi transformada em parque, tá? E tem uma área aí que é em torno de 24.772 hectares. Tranquilo? Além do Parque Estadual do Quênio do Rio Poti, localizado aí no município de Buriti dos Montes, né? Mas destacando que o Quênio do Poti, ele não está apenas no município de Buriti dos Montes, né? Ele se distribui em outros municípios, né? Inclusive pegando até um do Ceará, tá? Então, olha só. Logo abaixo nós temos aí uma reserva particular do patrimônio natural, tá? Outro tipo de unidade de conservação, né? Reserva particular do patrimônio natural, conhecida como Marvão, localizada em Castelo do Piauí, né? Localizada em Castelo do Piauí, né? E aí essa fazenda Boqueirão, né? Tem uma área, um total em hectares que chega a 5.096 hectares, né? Foi criada aí por uma portaria do IBAMA, né? O Instituto Brasileiro, né? Do Meio Ambiente, né? Logo abaixo nós temos o quê? O Parque Municipal da Serra do Castelo, também localizado aí no município, né? De Castelo do Piauí, nesse Parque Municipal da Serra do Castelo. E logo em seguida, finalizando aqui, nós temos o Parque Estadual da Serra do Santo Antônio, né? Com uma área aí de 3.664 hectares, localizado no município de Campo Maior. Então, vocês já devem ter imaginado, nosso Piauí tem várias unidades de conservação, né? Então, o nosso Piauí, ele não só tem unidades de conservação a nível estadual, mas também unidades de conservação a nível federal, né? Então, o nosso estado, né, demonstra aí essa preocupação em conservar, em cuidar do meio ambiente, né? Então, vocês, eu acredito que não tinham nem ouvido falar, né, nessas unidades aí de conservação, né? Eu acredito que talvez no Quênio do Poti, sim, mas no Parque Estadual da Serra do Santo Antônio, né? Essa reserva particular aí, Marvão, localizado em Castelo do Piauí, então talvez vocês ainda não teriam ouvido falar, mas destaco para vocês, né? Eu acredito que vocês já tinham imaginado, já tinham observado isso, que o nosso estado, ele possui aí vários parques estaduais, várias unidades de conservação, né? Tanto de responsabilidade estadual quanto federal. Tá? E no slide seguinte, o destaque agora é exatamente para as energias renováveis. Energias renováveis, que aí, gente, olha, aquela questão que nós falamos, discutimos aí em aulas passadas, né? Como nós falamos naquela questão da piauiensidade, aquele orgulho de pertencer a essa terra, né? Aquele aspecto de valorizar as nossas riquezas, né? Esquecer essa história de ser o patinho feio da nação. Então, olha só, gente, aqui nós temos um tipo de energia, né? um potencial, né? Para um tipo de energia, tá? Que é a atualidade e vai ser mais ainda, né? O futuro, né? O destaque para o futuro. Por quê? Porque, no momento, o que nós ouvimos falar, principalmente na mídia?
é que o aquecimento global, é que vários problemas ambientais são causados aí pelo uso de fontes de energias não limpas, né? Fontes de energias não renováveis, ou seja, aquelas fontes de energias oriundas a partir de combustíveis fósseis, como o petróleo, como o carvão mineral, como o gás natural, tá? Fontes de energia que são bastante agressivas ao meio ambiente. No caso das energias renováveis, tá? São energias ambientalmente corretas, né? Que contribuem aí para a preservação do meio ambiente, tá? E aí, detalhe, com relação ao nosso estado tem muito potencial para o desenvolvimento dessas energias renováveis. Mas que tipo de energia renovável? Especificamente aí para a solar. Afinal, o nosso sol aqui não é apenas aqui em Teresina, né? No nosso Piauí todo é bastante intenso, tá? O índice de insolação aqui é bastante elevado. E também a energia eólica, né? Nós temos parques de energia eólica, né? E não é apenas no litoral não, viu? Não vou imaginar que é apenas lá naquela área ali de Parnaíba, de Cajueiro da Praia, de Ilha Grande, de Luiz Corrêa. Não é apenas naquela área não, tá? Energia eólica, tá? Pode ser, né? Ou seja, existe outros parques em outras partes que não é o litoral do nosso estado, né? Ou seja, no nosso estado, a energia eólica não está localizada apenas no litoral. Ok, galera? Tranquilo? Então, olha só, com relação às energias renováveis, né? Dados aí da Secretaria de Mineração e Energia do nosso Piauí indicam, né, que existe o quê? Existe potencial para se instalarem no território em torno de 2.000 torres eólicas, né? Olha as torres eólicas aqui, a imagem que você observa ao lado, né? Olha o aerogerador aqui, mais na parte superior. Então, existe potencial aí para instalação no nosso território em torno de 2.000 torres eólicas, né? Nos municípios de Assunção do Piauí, Juazeiro do Piauí, Buriti dos Montes e Castelo do Piauí. Então, faço questão de destacar isso, né? Porque quando se fala energia eólica, né? Energia oriunda obtida a partir do vento, só imagina na parte litorânea, mas não é apenas na parte litorânea, viu, galera? Ela pode ser... essas torres, né, o parque eólico pode ser instalado em outra parte do nosso território, né, na parte mais central, mais interiorana do nosso território. E aí outro destaque, não é apenas o Piauí, mas a nossa região Nordeste, ela tem um potencial muito grande para a produção de energia eólica. É a região do nosso Brasil que tem maior potencial, né, de energia eólica, né? Inclusive, quando se trata, né, de energia obtida, tá, dessa fonte, né, da fonte eólica, o Nordeste ele é o primeiro, né, no nosso Brasil, né, com destaque aí para os estados do Rio Grande do Norte, da Bahia e do Ceará e, claro, o nosso Piauí. O nosso Piauí é uma potência, né, quando se fala em energias renováveis, mais especificamente aí a energia eólica e a energia solar. Inclusive já tendo sido, né, fruto de matéria, né, de reportagem de nível nacional, mostrando esse potencial que nós temos, tá? Então, olha só, a região está entre as de maior potencial na geração desse tipo de energia, né? Essa área aqui do território dos Carnaubais, destacando esses municípios aí que vocês estão observando. Então, a região está entre as de maior potencial na geração desse tipo de energia, conforme aí o Atlas Eólico do Brasil. Então, dados, né, da Secretaria de Mineração aqui do nosso estado indicam, né, um potencial de até 4.000 megawatts de energia eólica na região. Tá? O que significa quase 2 vezes o atual volume de energia gerado no estado. Então, observe aí que é um potencial considerável, tá? Um potencial considerável, ok? E aí vocês sabem que a energia é muito importante, né? Não vamos imaginar energia apenas no sentido doméstico, iluminação da nossa casa, colocar os nossos equipamentos eletrônicos, né, para funcionar, não é apenas nesse sentido, né? O doméstico, é claro que é muito importante, né? Mas vamos imaginar
de uma forma mais ampla, né? No sentido de atrair indústrias, né? Ou seja, a questão de infraestrutura energética, ela é um fator locacional. Como assim? É um fator que serve para atrair, né, empresas de outras partes. Tá? Então, se aquele estado... Nossa, aquele estado tem um bom potencial energético. Então, nós não vamos ter problema com obtenção, né, com queda de energia, né, já que aquele estado ele tem um potencial energético considerável. Assim, a nossa empresa, a nossa fábrica, a nossa indústria não vai sofrer, né, por falta de energia. Então, esse detalhe, essa questão da energia, né, ela está na lista ali dos fatores locacionais, né, quando você estuda lá na parte de geografia, os fatores locacionais para atrair a indústria, né, para atrair empresas, aí você vê lá, né, a questão da infraestrutura, né, o destaque para energia, né, ou seja, energia que existe naquele território. Tá? Além de outros fatores, né, que estão listados lá, né, como mão de obra, mercado consumidor, ok? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né, vamos avançar para o nosso slide seguinte, onde o destaque agora sobre ainda o território dos Carnaubais, o destaque é exatamente para a mineração. Tá? E aí, com relação à mineração, nós podemos destacar que além das argilas para a cerâmica, fartamente encontradas no território, podem ser destacadas, né, também outras reservas e potenciais para mineração, né, de acordo aí com o mapa de minérios do Piauí, né, feito aí pela CPRM, né, pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, tá? Então, observe que além das argilas para a cerâmica, fartamente encontradas no território, né, destacam-se também outras reservas e potenciais para a mineração, como o próprio estudo realizado aí pela CPRM constatou. Então, olha só, em Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí, o que se destaca em termos de minérios? Destacam-se, ou seja, são encontrados o quartzitos, ardósia e fosfato, tá? Opala, professor, mas não é apenas em Pedro II, não. Em Buriti dos Montes, né, também tem esse potencial, né, para se encontrar opalas, né, opalas em Buriti dos Montes, né. Segundo a Fundação CEPRO, né, aqui do nosso estado, né, há possibilidade para exploração de diamantistas em Campo Maior e Castelo do Piauí, né. Nesse setor podem ser incluídas ainda, né, reservas de gás de xisto, né, de gás xisto. Então, observe aí que o nosso potencial de mineração, ele vai, desde aqueles minerais mais conhecidos, né, que nós já ouvimos falar com mais frequência, até aqueles mais desconhecidos, né, para a população, né? Como vocês observam aí, segundo o estudo da Fundação CEPRO, há a possibilidade para exploração de ametistas, né, que tem um valor considerável, né, assim como a opala, está naquela categoria de pedras semi-preciosas ou preciosas, né? E aí, neste setor, podem ser incluídas reservas de gás xisto, né? E vocês observam que o destaque agora é exatamente para os municípios de Campo Maior e Castelo do Piauí, né? Lá na região, aí nessa área aí dos Carnaubais, tá? A imagem que você vê é exatamente, né, com relação à mineração, no sentido, né, ou seja, da extração da opala, né, opala que nós já destacamos, né, que é um mineral de destaque aqui no nosso estado, né, com destaque para o município de Pedro II, mas não é apenas em Pedro II, né, Buriti dos Montes também tem esse potencial, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Boa tarde, Patrício, Adeandro, a Maria Raimunda, os nossos amigos aí de Alvorada do Gurgueia, né? Alvorada do Gurgueia 2, os polos aí de Baixa Grande do Ribeiro. Baixa Grande do Ribeiro tem vários polos, né? Tem o polo 10, 5, né? E os nossos amigos de Jerumênia. Né? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Estão compreendendo? Podemos avançar? Então, no nosso
Slide seguinte, já falamos aí de mineração, tá? Agora o destaque é exatamente para o comércio e indústria, né? Ainda lembrando que nós estamos trabalhando o território de desenvolvimento dos carnaubais, tá? Que o nosso querido professor Fernando iniciou na última sexta e agora nós estamos dando continuidade, né? Logo em seguida, né, nós vamos trabalhar o território de desenvolvimento conhecido como Entre Rios, ok? Então, olha só, com relação à parte de comércio e indústria, né? Comércio e serviço, né, e a economia rural são os setores de maior participação na economia do território, ou seja, do território dos carnaubais. Então, comércio, serviços e a economia rural são os setores de maior participação na economia do território dos carnaubais, né? Então, com relação ao setor de serviço, o setor de serviço, com efeito, tem a maior fatia, né, na formação do produto interno bruto dessa área do nosso estado, tá? E com relação à indústria, a indústria é um setor que, no caso do território aí dos carnaubais, né, se destaca no município de Campo Maior. Campo Maior tem um polo de confecções, né? E na agroindústria, né, de menor monta, né? Porém, com potencial de expansão dada a oferta de matéria-prima em diversas áreas de cultivo e criação. Então, Campo Maior, Castelo do Piauí, Campo Maior, Castelo do Piauí, né, e São Miguel do Tapujo são os 3 municípios, né, de maior potencial para o varejo, né, ou seja, para o comércio de varejo, né. Campo Maior, Castelo do Piauí e São Miguel do Tapujo, com relação ao território dos carnaubais, são os 3 municípios aí de maior potencial para o varejo. Ao lado você vê uma imagem aí que mostra, né, nós falamos aqui em indústria de polo de confecções, né, lá em Campo Maior. Então, a imagem destaca isso, né, esse potencial que Campo Maior apresenta, né, inclusive com a presença aí de um polo de confecções lá na terra dos carnaubais, em Campo Maior. Então, veja aí que com relação ao comércio e indústria, né, o território dos carnaubais, o comércio, serviços e a economia rural são os setores de maior participação na economia deste território, né, dos carnaubais. E aí, sendo o setor de serviços, né, aquele que representa a maior fatia na composição, na formação do produto interno bruto, do PIB, né? Ou seja, na soma de todas as riquezas produzidas por um determinado país, por um determinado estado, município, no caso aqui, o PIB desta região, desse território, né? Ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no território de desenvolvimento aí, né, dos carnaubais. Tranquilo? Podemos avançar? Sobre as potencialidades econômicas, né? Então, olha só, sobre as potencialidades econômicas, né? O território tem suas potencialidades de referência, né? O território tem suas potencialidades aí de referência, centrada principalmente na agropecuária, tá? Cujo destaque é a agricultura de subsistência, né? Aquela agricultura tradicional, né? Que eu e você, nós conhecemos, né? Somos humildes, né? Conhecemos, sabemos que é aquele tipo de agricultura, tá? Que a maior parte das pessoas, né, que vivem na zona rural do nosso estado desenvolve, né? Aquela agricultura de subsistência é aquela agricultura destinada ao consumo da própria família, né, daquele produtor, né? Se é vendido, mas é vendido uma pequena parte, né? Ou seja, um mínimo. Ela não é aquele tipo de agricultura voltada para a venda, para o comércio. Como o próprio nome diz aí, subsistência, né? É um tipo de agricultura voltada aí para manutenção daquela família, né? Então, como vocês podem ver, com relação aí a potencialidades econômicas, o território tem suas potencialidades de referência centradas
principalmente na agropecuária, cujo destaque é a agricultura de subsistência, né, na qual possui papel importante o cultivo do feijão, milho, mandioca. Mandioca que vocês podem observar aqui abaixo, né? Essas guerreiras aqui abaixo trabalhando aí, né? Observe aqui esse monte, né? Essa quantidade grande aí de mandioca, né? E tudo indica aí que já é se preparando aí para aquela famosa, né, que vocês conhecem aí, farinhada, né? Vocês sabem que a partir da mandioca, dela, né, é derivado vários produtos, né? Farinha, né, a goma, né, a famosa fécula. Então são derivados aí da mandioca, né? Então alguns produtores produzem a farinha de mandioca de boa qualidade para o consumo interno e exportação, tá? Ou seja, a quantidade, né? E claro, a qualidade faz com que seja consumido internamente e ainda dá para exportar. Ou seja, ainda dá para vender para fora. Então, a pecuária, com relação à pecuária, né, é expressiva, e aí os destaques são exatamente para ovino-caprinocultura, né, ovino, né, ovelhas, carneiro, caprinos, né, bode, cabra, e a suinocultura, né, no caso, porcos. Então, com relação à pecuária, lá no território aí dos Carnaubais, o destaque é para ovino-caprinocultura e a suinocultura, tá? E aí, mais um destaque aí, com relação ao território dos Carnaubais, é esse potencial aí relacionado à produção agrícola de mandioca, né? Como vocês podem observar na imagem. Ainda destacando as potencialidades econômicas, né, nós temos aí a extração vegetal, ela também merece o seu destaque, tendo a carnaúba, né, a carnaúba chamada aí de árvore da vida, né, aquele tipo de árvore, né, que alguns estudiosos já colocaram que ela é 100% aproveitável, né. Não vamos imaginar apenas na palha, mas as outras partes também da carnaúba também podem ser aproveitadas, né? Então, a extração vegetal também merece o seu destaque, tendo a carnaúba papel preponderante, né? Dela se comercializam o pó aromatizado, a cera e a palha, né? E até aquele tronco, né? Ou melhor, esse tronco que você observa aqui, né? Muitas pessoas, né, usam na construção de casas, né? Do tucum. Tucum também é uma palmeira, né? Do tucum fabricam-se óleos comestíveis. Do tucum fabricam-se óleos comestíveis. E cosméticos também, né? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, do tucum fabricam-se óleos cosméticos, da palha desta palmeira são fabricados aí diversos produtos artesanais. Então, é outra palmeira que se destaca aqui no nosso estado, né? Ou seja, é a carnaúba, que vocês observam aqui abaixo, que é bastante famosa, exatamente porque a cera da carnaúba, durante um bom tempo, foi o nosso principal produto de exportação, viu, gente? A cera da carnaúba, né? Que é obtida aqui a partir da palha, né? A partir dessa palha, né? E aí, como nós já destacamos, né, da carnaúba, ela é um tipo de árvore que ela é toda aproveitável, né? Não é apenas a palha, né? Como vocês podem observar aqui, a palha para extração da cera, né? Aqui a palha também utilizada, né, na fabricação de vassouras, né? Mas também como nós já destacamos, tem outras finalidades, né? No caso aí, o próprio tronco, né? Isso aqui eu acredito que vocês já devem ter visitado casas, né? Onde, se você olhar para o teto, você vê que tem elementos, né, retirados da carnaúba, mostrando aí que a carnaúba ela é bastante aproveitável, né? Não tem essa história de dizer, não, só serve essa parte aqui, essa outra pode jogar fora. Não, né? Tudo nela tem uma finalidade, né? Tem uma aplicação. Podemos avançar?
Olha aí, a nossa amiga Patrícia Santos aí, destacando aí que o tucum é muito gostoso, né? Ainda tem o frutozinho do tucum, né? Que é comestível, né? E isso quando ele está ainda meio verdinho, né? Quando ele está já muito, com um certo tempo, né? Ele é bastante duro, né? Aí pode ser usado na fabricação aí de óleo, né? Inclusive o óleo de aplicação doméstica, né? Em se tratando de artesanato, né? Muitas artes manuais, né? São desenvolvidas com perspectiva de crescimento, né? Então, vários grupos de trabalho fazem produtos aí à base de fibras, né? Redes, vassouras, cestos, né? Também são produzidos artigos através de bordados, crochê, confecções em tecido, né? Destacando-se a rede. Ainda tem essa parte aí do artesanato, né? No caso da carnaúba, você pode aproveitar, né? Para fazer determinados objetos, né? Objetos artesanais. E aí você vê que, em se tratando de artesanato, muitas artes manuais são desenvolvidas com perspectiva de crescimento, ou seja, potencial de crescimento. Se investir, ainda pode crescer mais ainda, né? E vários grupos de trabalho fazem produtos à base de fibra, né? Redes, vassouras, cestos. Tá? Também são produzidos artigos através de bordados, crochês, confecção em tecido, destacando-se, no caso aí, a rede. Né? No que se refere ao comércio, observou-se que o comércio é bem desenvolvido, né? Atuando lojas de atacado e varejo, né? Ainda com relação a essa parte aí do território dos carnaubais, tá? Tem esse destaque aí que o comércio, né, ele é bem desenvolvido. Aliás, é o forte aqui do nosso estado, né? Vocês sabem que o setor terciário é o setor mais forte aqui do nosso estado. A indústria, né, ela ainda precisa crescer, né? Existe, mas ainda precisa crescer. Tá? Em relação ao turismo, a pesquisa constatou, né, com relação aí ao território dos carnaubais, né, a presença do turismo urbano, ecoturismo. Então, olha as formas de turismo que podem ser praticadas nesse território. Turismo urbano, ecoturismo e turismo de aventura, né? Além, claro, do turismo religioso e rural, né? Então, não esqueçam, vocês já estudaram, o turismo é uma forma, né, de obtenção de riqueza, né, obtenção de divisas para um determinado estado e uma forma de geração de renda. A gastronomia da região, né, se destaca sobretudo em Campo Maior, né, com sua tradicional carne de sol, né, a famosa carne de sol de Campo Maior, né, que diga-se passagem, internacionalmente conhecida, a famosa carne de sol de Campo Maior. Outras potencialidades de menor porte, né, que se destacam também nessa área do território dos carnaubais, tá? Exatamente a fruticultura, a apicultura, mel, né? Lembra do mel? Apicultura. Indústria cerâmica, né? Que utiliza lá argila. E a piscicultura, né? Cultura de peixes, né? Então, são áreas que têm potencial, né, para crescer nesse território dos carnaubais. Tranquilo? Belezinha? Tá compreensível? Vamos seguir em frente, né? Segue o jogo. É apenas 1 hora, né? O tempo passa rápido. Já temos temos cerca de 80% da aula, né? Ou seja, falta ainda 20%. Olha só, a atividade econômica principal, né? Então, a atividade econômica principal nessa região aí do território dos carnaubais. Então, o destaque, como atividade econômica de grande importância nesse território, é a extração da carnaúba, né? Porém, outras atividades, né, merecem destaque, como a criação de ovinos, né, ou melhor, o rebanho, a pecuária da ovinocaprinocultura, né? Ou seja, né,
a criação de ovinocaprinos. Além do comércio, a indústria ceramista. Olha a indústria ceramista aqui embaixo. Ó. Essa indústria ceramista, né, que fabrica aí o quê? Tijolos, telhas, lajotas, tá? Essa é a indústria ceramista, tá? Além da agricultura baseada no cultivo de feijão. Então, são atividades econômicas são as principais, né? Pronto, voltamos aqui para o nosso slide. Avançando, as potencialidades desse... Pois é, galerinha, né? Como nós estávamos destacando aqui, né? Essas são as potencialidades, né, deste território de desenvolvimento. Então, nesse território de desenvolvimento, ou seja, território de desenvolvimento dos carnaubais, que é o que nós estamos estudando, já finalizando, né? Como potencialidades, né? Nós podemos destacar aí olha só, como potencialidades, vocês podem observar aí, olha aí. Vocês podem observar açúcar e álcool, né? A produção de açúcar e álcool, ovinocaprinocultura, a agricultura irrigada, né? Além da fruticultura, cultivo de grãos, né? Especificamente aí no caso feijão, a agroindústria, né? Com destaque aí para a cachaça e rapadura, né? Inclusive, nós falamos em Castelo do Piauí, lá tem uma importante, né, indústria, né? Que já existe no nosso estado há muitos anos, né, que trabalha na produção de cachaça, né, e que não vende apenas aqui para o nosso estado, né, vende para várias partes do nosso Brasil. O extrativismo vegetal, com destaque aí o extrativismo da carnaúba, né, a mineração. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, né, nós estamos com um pequeno probleminha técnico, nós vamos solucionar aqui em 2 minutinhos. Eu vou dar aqui um tempinho, tranquilo?